Oi, gente, bom dia pra vocês. Espero que esteja todo mundo bem, saudável, se cuidando aí nesse período, né, de quarentena. Gente, então hoje a gente começa a nossa primeira videoaula. É interessante já pegar a apostila, pega o caderno para fazer as anotações no decorrer da aula, tá? Então já agiliza esse material aí. Gente, na nossa última aula presencial, a gente havia começado o capítulo 3 aí na página 28 de vocês. Já tinha ido uma página para casa, mas antes de começar conteúdo a mais, eu acho interessante eu retomar, já que tem um tempinho que a gente não fala sobre isso e tudo mais. Página 28, começamos aí crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. A gente analisou duas imagens aqui na página 28 de vocês. A gente tinha aqui as pirâmides de Gizé, a gente tinha aqui o Código de Hammurabi, e a gente foi pensar esses objetos são de quais civilizações, de quais povos, né? E a gente acabou chegando nos mesopotâmicos e nos egípcios. Na página 29, a gente entrou em um conceito, vimos sobre o conceito de civilização. Por que agora esses povos, entrando na Idade Antiga, eles são civilização? O que acontece? Eles precisam ter algumas características. Dentre elas, a gente analisou essa tabelinha azul aqui da página 29 de vocês. Eu tenho que ter habitantes que trabalhem em diversas áreas, não somente na agricultura, para que assim a sociedade gire, certo? Eu preciso ter pessoas que se identifiquem com a mesma cultura. Lembrando, cultura é o quê? É tudo. Língua em comum, religiões em comum, enfim, elas têm que partilhar de uma mesma realidade, certo? E eu também preciso a questão da escrita. A gente vai ter raras exceções de povos aí da Idade Antiga que não desenvolveram a escrita, como aqui um grupo indígena aqui da América, mas pensando esses povos aqui que a gente vai estar estudando, desenvolveram sistemas de escrita. Então isso aí também é importante, certo? Então civilizações são povos que vão ter aí um desenvolvimento na questão do trabalho, várias pessoas desempenhando várias funções. Eu vou ter pessoas que se identifiquem, vou ter pessoas que se partilham de uma mesma cultura e vou ter pessoas que têm um sistema de escrita em comum, beleza? E aí a gente entra nessa galera da crescente fértil. Por que crescente fértil? Foi o que a gente tinha analisado. Esse nome ele vai ser derivado pela questão que crescente, devido ao formato da lua crescente. Lembra, quem que esses homens e mulheres estão analisando aí? São os astros, os fenômenos naturais, como por exemplo o ciclo lunar. E aí, então, eu vou ter crescente em decorrência desse formato de lua. E fértil por quê? Devido à região ser fértil para a agricultura. Beleza? E aí, eu vou ter nessa crescente fértil uma ponta e outra, esses dois povos se desenvolvendo. Mas o que é que vai ser algo chave para egípcios e mesopotâmicos existirem? Que lugar que esses grupos vão buscar? Margens de rios. Lembra, eu não tenho água encanada. Eu preciso ter água, sem água eu morro, sem água eu não tenho como praticar a agricultura, beleza? Aí a gente vira para a página 30, que tinha sido a tarefa que vocês tinham ficado para casa, certo? Vamos analisar junto esse mapinha aqui da página 30, crescente fértil. Todas essas regiões marcadas em verde aí, elas são as regiões férteis, ou seja, é onde a agricultura ela vai vigorar. A gente tem, de um lado aqui, do meu lado direito superior, a região da Mesopotâmia, que tem o rio Tigre e o rio Eufrates, e eu tenho aqui do meu lado esquerdo inferior o Egito. Lembrando, gente, aonde que tá aí o Egito? Na África. A gente, às vezes, devido a muitos preconceitos, né, acaba não se ligando que o Egito tá na África, tá, gente? Essa parte aí nordeste da África, beleza? E aí o rio Nilo, então, fazendo parte do Egito. E aí vocês iam responder uma tarefinha que eu espero que vocês tenham feito em casa pra gente fazer a correção. Lembrando, gente, não tem como eu estar aqui tão participativa com relação à questão das atividades de casa de vocês. Então é importante vocês entenderem da necessidade de fazer para estar aqui acompanhando e depois, posteriormente, tirando as dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Primeiramente, letra A. Qual elemento natural favoreceu a fixação de grupos humanos no crescente fértil? Que elemento natural é esse, gente? Olha aí, os
Rios. Por que são os rios? O que eles fazem? Eles favorecem o quê? A vida humana e a prática da agricultura. Beleza? B. Quais rios constam, aparecem no mapa? Vocês iam citar aí, no Egito, o rio Nilo, e na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. Tranquilo? C. A região representada no mapa é chamada de crescente fértil. Por que o local recebeu esse nome? E aí, galera, é o que eu tinha acabado de explicar, certo? Crescente devido a esse formato semelhante com uma lua em fase crescente, já fértil devido às terras serem favoráveis à prática da agricultura. Justamente porque margem de rios, região úmida, certo? Vamos falar mais disso. E D. Na atualidade, que países estão localizados nessa região? Vocês iam ter que fazer uma pesquisinha aí com um auxílio de um mapa, certo? Pesquisando aí ou na internet ou no próprio livro com auxílio de geografia. No caso, parte é o Egito atual e do Iraque, Palestina, Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Kuwait. Repetindo, a gente tem aí parte do Egito atual, Iraque, Palestina, Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Kuwait. Beleza? Então aqui a gente retomou um pouquinho o que a gente tinha falado e fez a correção. Na página 31 de vocês, tinha um texto aqui descrevendo a importância dos rios para a vida dessas civilizações, por que escolher a margem desses rios. E aí a gente tem aqui 2 textinhos que eu acho interessante a gente ler rapidinho, ó. O primeiro aqui grifado em verde. Os rios eram lugares geralmente hostis e imprevisíveis, que necessitavam de um trabalho de engenharia de larga escala, antes que uma colonização humana pudesse existir ali. Já o textinho de baixo, grifado de vermelho. A civilização mesopotâmica diferiu da egípcia, foi diferente, em muitos aspectos fundamentais. Como os rios Tigre e Eufrates, ao contrário do Nilo, apresentavam cheias irregulares e às vezes desastrosas, os mesopotâmicos, diversamente dos egípcios, não podiam encarar a natureza com confiança. O que acontece? Gente, a gente está lidando com um elemento natural, é algo novo para o ser humano. Então, à medida que eu tenho chuva, à medida que eu tenho cheias nos rios, à medida que eu tenho seca, esse ser humano ele vai ter que desenvolver estratégias que até a gente tem aqui a palavra engenharia. O que é engenharia? É esse montar, esse cuidado de como agir com aquele rio. E como que isso vai acontecer? É aquilo que eu falava em sala, por medida da experiência, tentativa e experiência. Então, a partir das ações da natureza, o ser humano vai buscando melhores estratégias de como moldar a sua vida. E aqui é interessante que tem o significado do nome Mesopotâmia, que é um dos povos que a gente vai estudar, que é povos entre rios, né? Entre rios. Mesos, o sinônimo, a semântica da palavra, o sentido dela aqui vai ser muito importante, né? Meso de meio hipótamos de água, então no meio aí desses rios. Rios Tigre e Rio Eufrates. E aí aqui a gente vê que a gente já tinha até... Às vezes passar barulho de carro na rua, é normal, né? Mas lembrando, fica em casa. Aí aqui, lembrando, eles vão buscar estratégias de moldar a sua vida e vão começar a desenvolver técnicas de calendário. Aqui até no finalzinho da página 31 de vocês, eles explicaram como que eles dividem o ano e como que eles vão fazendo essas divisões para fazer o quê? A agricultura, que vai ser algo chave. Beleza? Virou para mim na página 32. É o conteúdo que a gente começa dessa aula aqui hoje mesmo com vocês, tá? Egito e Mesopotâmia. O que vai acontecer? O livro de vocês, ele vai trabalhar simultaneamente, ao mesmo tempo, Egito e Mesopotâmia. Eu vou tentar aqui sempre fazer essa diferenciação, às vezes, se ficar confuso, manda a dúvida lá no grupo depois, tá? Sociedade. O que acontece? O que é sociedade? Sociedade são as pessoas, né? Como essas pessoas vivem, se organizam individualmente. Não, agora eu tenho um ser coletivo. Lembra, lá na pré-história eu tenho pequenos clãs, pequenos grupos. Agora, para ser civilização, eu tenho muitas pessoas convivendo. E é daí que eu tenho o quê? As sociedades.
No caso, quando a gente pensa que essas sociedades egípcias e mesopotâmicas, a sociedade do Egito e da Mesopotâmia, eu vou ter uma sociedade chamada hierarquizada. O que quer dizer isso? Não é todo mundo que vive no Egito e não é todo mundo que vive na Mesopotâmia que é igual. Eu vou ter hierarquias, eu vou ter classes, níveis sociais. Tem duas tabelinhas aqui na página 32 de vocês que é muito interessante analisar. A primeira é do Egito Antigo. Gente, sempre quando tiver escrito Egito Antigo, é porque esse lugar ainda existe. O Egito ainda existe hoje, é um país. Mas aqui no caso a gente está falando do Egito da Idade Antiga. Então por isso sempre coloca aí a palavrinha depois, Egito Antigo. Estamos falando de antigamente, tá? Como que tá aí de cima para baixo, do mais importante até o menos importante? Quem que tá no topo da pirâmide social aqui do Egito Antigo? É o faraó e a sua família. A gente vai falar mais sobre o faraó, quem que é esse cara e tudo mais. Imagino que vocês já devam ter assistido algum desenho, algum filme, sei lá, que falava um pouquinho sobre. Ele vai ser a pessoa, o grupo mais importante do Egito. Já na Mesopotâmia, quem que vai ser o topo? Vão ser os reis, tá? No Egito Antigo, abaixo do faraó, os sacerdotes. São as pessoas ali que estão trabalhando com o quê? Com a religião, beleza? Na Mesopotâmia, quem que tá abaixo do rei? A nobreza, são sacerdotes, militares, escribas. O que é escriba? Gente que está lidando com a escrita. E comerciantes. No Egito, abaixo do sacerdote, funcionários do governo, militares e escribas. Então observa aqui que a religião vai ser importante para o Egito demais, tanto que o sacerdote, ele tá o degrauzinho abaixo do faraó. Já na Mesopotâmia, o sacerdote está incluído com outras pessoas, com outros cargos, certo? Aqui na Mesopotâmia, abaixo da nobreza, camponeses. Quem que é camponês? O cara ou a mulher, enfim, que tá ligado com o trabalho da terra. Egito Antigo, camponeses, e abaixo, escravizados. O que é o escravo? É aquele que não tem domínio da sua vida. No caso aqui tem até o asterísticozinho, estrangeiros capturados em guerras. Depois vamos falar mais sobre isso. E aqui na Mesopotâmia também escravizados. Então, ou seja, quem que é a base aqui de trabalho dessa Mesopotâmia e desse Egito? São os escravizados. Então, o que é sociedade hierarquizada? É uma sociedade dividida em classes sociais, onde não é todo mundo que é igual, não é todo mundo que tem os mesmos direitos, beleza? E aí, por que a gente faz pirâmide social? Deixa eu até fazer meus desenhos que eu costumo fazer aqui em sala. Por que a gente usa o formato de pirâmide? Observa aqui, o topo da pirâmide, ele é maior ou menor que a base? Menor. Então, por que o faraó tá aqui e por que o escravizado tá aqui? Porque o faraó, ele representa a menor quantidade de pessoas dessa sociedade. Já o escravizado, ele representa a maior quantidade de pessoas dessa sociedade. Beleza? Por isso que a gente usa o formato de pirâmide, para mostrar que é uma sociedade desigual, de formato desigual. Tranquilo? Virou aqui para mim na página 33. Só beber uma água. Política e economia. Agora a gente começa a falar de uns conceitos aí, de umas palavrinhas não mais pesadas, mas que requerem mais trabalho aqui da nossa análise. Política. Afinal, o que é política? E economia. O que é economia? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. A política, no caso, vão ser as estratégias de governo aí criadas para gerir essa sociedade. Já a economia vão ser as estratégias destinadas ao quê? Ao financeiro. Mas vamos entender que nessa época aí a gente está falando bem diferente da nossa sociedade de hoje, tá, galera? Na página 33, então, a gente vai ser muito importante para vocês fazer essa pesquisa aqui, para entender o que é uma cidade-estado. Peço que vocês façam uma pesquisa para casa, para nossa próxima aula a gente retomar esse conteúdo aí e entender melhor. Já vou fazer uma antecipação. A forma de organização aí dessas sociedades do Egito e Mesopotâmia era uma organização de forma de cidade-estado. Lembra que pra gente, o que é estado? Estado com E maiúsculo, tá? Cidade
uma organização, um governo, mas estado. Faz essa pesquisa aqui para nossa próxima aula, para as correções, isso é muito interessante, beleza? E aqui tem até a diferenciação, que vocês estudam em geografia. O que é estado com E minúsculo, o que é estado com E maiúsculo, isso aí vai ser diferente, muito importante pra gente. No caso, essas cidades-estados, já antecipando, elas vão ter uma organização autônoma. O que quer dizer isso? Independente. Uma cidade-estado não vai depender de outra cidade-estado. A própria cidade vai ser capaz de se gerir, beleza? E aí, o que acontece? Na Mesopotâmia, aquela região que vocês viram aqui na página 30, de verde, viram aqui que tem alguns nomes? Babilônia, Assur, Ninive. O que é isso? Eu tenho a presença de diversas cidades-estado. Agora, no sexto ano, a gente não vai estudar cidade por estado. Quando vocês voltarem lá no primeiro ano para retomar esse conteúdo, vocês vão ver mais um pouquinho alguns povos principais, tá? Aqui agora é o momento da gente ver características gerais. Então, eu vou ter diversas cidades-estado existindo aí na Mesopotâmia. Cidades-estado essa que não dependiam uma da outra. Por exemplo, Assur vai ser uma cidade-estado, Babilônia vai ser outra cidade-estado. Aqui eu tenho um rei, aqui eu tenho outro. Essa cidade não precisa dessa para viver. Beleza? Autônomo aí vai ser isso. E aí tem alguns exemplos aqui na página 33 de vocês de povos. Sumérios, acadianos, assírios, amoritas, caldeus, entre outros. São diversos povos que existem aí nessa região. Já o Egito, a gente vai ter uma divisão em duas partes aí inicialmente. Volta aí de novo para mim na página 30. Observa que tem uma parte que está escrito aí, ó, Baixo e outra Alto Egito. Isso aí é de acordo com o curso do rio, beleza? Então eu vou ter aí inicialmente uma divisão em dois reinos, tá? O Alto e o Baixo Egito. Porém, posteriormente, a gente vai ter uma unificação desses dois reinos, tá? Mas agora que inicialmente a gente está falando de um Egito dividido em duas partes. Um Alto Egito e um Baixo Egito. Dois faraós controlando isso aí. Tranquilo? Virou para mim na página 34. Gente, fantástico aqui esse desenho para a gente entender o que o rio faz na vida das pessoas. Gente, sem o rio não é possível ter vida. Então aqui a gente tem, e peço que vocês analisem aqui cada partezinha aqui para ver as pessoas e as funções que ela tem. A gente tá vendo aqui, ó, os alimentos que eles estão produzindo, cereais, quem são os camponeses, essas pessoas que trabalham na terra. Existe imposto? Existe. Eu preciso do governo ter verba, certo? O arado. Como que essas pessoas aqui estão desenvolvendo a vida delas a partir do rio? Tranquilo? No caso, a nossa aulinha de hoje para aqui. Então, só retomando. Voltamos aí no que é o crescente fértil, composto pelos mesopotâmicos e pelos egípcios. Retomamos o que são civilizações. Egito tem civilização? Tem. Mesopotâmia tem civilização? Tem. Tem a organização em cidades-estado, quando eu estou pensando em essa Mesopotâmia. E estou pensando aqui a divisão de reinos, no caso aqui, quando eu estou pensando aqui no Egito. Esse Alto e Baixo Egito aqui. Tranquilo? Só que depois vai ser unificado. Vai se tornar um Egito unificado por um faraó. Tá? Vimos aí a importância do rio, vimos aqui a questão da sociedade, que é uma sociedade hierarquizada em classes, não é todo mundo que é igual. Tenho aqui na base o escravizado e no topo ou o rei ou o faraó. E no caso, quem que vai fazer o comando dessa economia aqui, ou no Egito ou na Mesopotâmia? Vai ser o faraó, vai ser o rei. A gente vai falar mais disso depois. Gente, anota para casa aí, por favor, para a gente corrigir na nossa próxima videoaula. Gente, para casa da apostila de vocês, página 32, vocês vão fazer o Interpretando Documentos. Página 33, vocês vão fazer essa pesquisa sobre cidade e estado. E página 36, vocês vão fazer o Interpretando Documentos. Então, na nossa próxima videoaulazinha, a gente vai estar fazendo a correção desse conteúdo, tá, gente?
E aí, as dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa videoaula aqui, vocês vão encaminhar para mim no nosso grupo do WhatsApp. Vou estar respondendo vocês das 13 às 14 horas de hoje, dia 24/3. Beleza? Um beijo, fica todo mundo bem aí, lava a mão e se cuida, tá, gente? Tchau!